Inserindo o primeiro ponto. Vamos iniciar o lançamento pela sala dos professores, localizada na parte inferior esquerda da planta. Para facilitar o lançamento, vamos nos aproximar da região da sala dos professores. Para isso, pressione uma vez a tecla F2 para afastar o desenho e uma vez a tecla F5 para abrir uma janela de zoom. O programa solicita que seja definido o primeiro ponto da janela. Defina esse ponto próximo ao vértice inferior esquerdo do desenho e defina o segundo ponto acima e à direita da sala. Antes de lançar algum elemento, deve-se verificar se a captura de pontos que está ligada é a correta. A captura intersecção é a captura usada na maioria dos casos. É necessário mantê-la ligada sempre, alterando para outro tipo de captura apenas quando for necessário. Alterne as janelas e execute esses passos. O lançamento pode ser efetuado utilizando o menu Cabeamento Conjuntos, 2 pontos de dados. O diálogo Pontos de dados é composto por alguns itens relevantes ao projeto, tais como circuito, define o número do ramal, também chamado circuito, ao qual pertencem os pontos lançados. Usualmente, insere-se os pontos com circuito novo, permitindo ao programa que crie um ramal para cada ponto. Rede, rede de condutos a qual pertence a conexão. O ponto de telecomunicação utiliza a rede cabeamento. Posição, classe de posicionamento do ponto, definindo uma das elevações padronizadas utilizadas para os pontos. A posição é usada também para pesquisar as peças adequadas no cadastro, que são definidas com base nas elevações padronizadas. Neste caso, deve ser usada a posição baixa. Elevação, distância vertical entre a conexão e o nível do pavimento. A soma da elevação da conexão com o nível do pavimento corresponde à ordenada absoluta Z da conexão. O programa atribui a elevação com base na posição escolhida. Usualmente, não é necessário alterar este valor. Para efetuar o lançamento, deve-se pressionar o botão OK para iniciar o comando. Alterne as janelas e execute esses passos. Uma vez definidos os dados do ponto, o programa solicita a inserção do ponto que irá definir o posicionamento da conexão, exibindo na linha de comando a indicação 2 pontos de dados caixa. Para a inserção deste tipo de ponto, que está embutido na parede, vamos utilizar a ferramenta de captura Ponto Paralelo. Ela tem a função de inserir os pontos a uma distância específica de uma linha selecionada. Ative a ferramenta de captura Ponto Paralelo. Observe que a linha de comando passa a indicar 2 pontos de dados caixa distância. Será exibido o valor do deslocamento igual a 5 centímetros, correspondente à distância em que a caixa ficará para dentro da parede. Pressione a tecla Enter para aceitar esse valor. É importante ressaltar que esse valor 5 centímetros é padrão do programa e pode ser alterado de acordo com a necessidade do projetista. Além disso, toda vez que a ferramenta de captura for acionada, o programa solicitará a confirmação do valor. Alterne as janelas e execute até esse ponto. Após confirmado o valor do deslocamento, selecione um ponto na sala dos professores, clicando com o mouse sobre a linha da arquitetura vertical próximo à mesa do computador mais abaixo na sala. Com isso, será solicitada, através da linha de comando, a direção do deslocamento. Clique com o mouse em um ponto qualquer à direita da linha selecionada. Feito isso, será aberto um diálogo, ramal, cabeamento, composto pelos campos nome e descrição. Identifica o circuito para fins de relatório. Quadro. Quadro principal ao qual esse circuito está subordinado. Pode-se escolher entre um dos quadros do projeto ou a opção nenhum. Equipamento.
Equipamento dentro do quadro principal no qual o circuito está inserido. Tipo de conector. Define o conector que será utilizado no cabeamento. Escolha a opção 110 IDC4P. Esta opção representa a conexão traseira da tomada de telecomunicação. Fiação. Tipo e seção do condutor utilizado no circuito. Toda a fiação do circuito utilizará o tipo grupo e família, definido aqui como UTP-5E. Conector. Peça definida na configuração Peças com a aplicação Conector, utilizada para a ligação do circuito ao equipamento informado. São listadas apenas as peças com o mesmo tipo de conector do circuito. Verifique se os dados estão de acordo com o demonstrado e pressione o botão OK para iniciar o comando. Alterne as janelas e execute até esse ponto. Uma vez definida a posição da tomada, o programa abre um diálogo no qual deve ser escolhida a peça a ser efetivamente utilizada para representar o ponto. Aqui temos um recurso fundamental do Lumine, que são os filtros. Internamente, o programa dispõe de um cadastro com mais de 3.500 peças que, neste momento, poderiam ser listadas para que o usuário escolhesse a peça adequada. Para evitar que tenhamos que escolher uma peça numa lista enorme, o programa dispõe desses filtros, que, uma vez ativados, selecionam somente as peças que efetivamente podem ser utilizadas nessa conexão. Escolha o grupo Dispositivo de Cabeamento Embutir. Escolha na lista que aparecerá a peça tomada RJ45 com placa plana 2 por 4 polegadas, bege, 2 módulos, baixa. Neste exemplo, vamos manter a primeira simbologia. Pressionar Enter para atribuir a peça e fechar o diálogo. Uma vez fechado o diálogo, o programa insere a tomada na posição definida, utilizando a simbologia definida e passa a solicitar a rotação do desenho. Ative a ferramenta ortogonal, pressionando F8 ou botão na barra de ferramentas. Informe um ponto qualquer à esquerda da tomada. Pressione Enter para encerrar o comando. Alterne as janelas e lance esse primeiro ponto. No vídeo visualizado com o diálogo Definir peças, é importante destacar a opção Cadastro Completo, pois quando ela está ativada, o programa pesquisa em todo o cadastro de peças pelas peças que correspondem ao filtro atual. Se estiver desligada, o programa lista apenas as peças já utilizadas no projeto, de forma a facilitar a seleção de uma peça já usada em outro ponto do projeto. Se a opção Cadastro Completo estiver desligada e o programa não encontrar no projeto nenhuma peça que satisfaça as condições do filtro, essa opção será ligada automaticamente pelo programa para tentar localizar uma peça adequada no cadastro. Infraestrutura de entrada. Abra o arquivo Aula 6, Etapa 4.pre, presente na pasta Curso Cabeamento. Feito isso, acesse a janela Projeto e abra o croquis do pavimento térreo clicando 2 vezes no pavimento. Enquadre na tela a sala de telecomunicação e clique no botão Quadro de Entrada na barra de tarefas. Selecione a posição média. Clique no botão Mais para adicionar o primeiro equipamento. Vamos instalar somente um bloco de conexão. Neste equipamento, os fornecedores de serviços farão a conexão do sinal, e este equipamento estará espelhado no quadro de equipamento onde se faz as manobras que forem necessárias. Selecione as opções. Grupo: Acessórios de cabeamento metálico. Subgrupo: Painel de conexão 110 IDC 19 polegadas. Peça: 100 pares. Repetições: 1. Clique em OK para terminar as informações do bloco. Não será necessário fazer nenhuma ligação neste quadro,
Portanto, podemos encerrar o lançamento clicando em OK. Para posicionar o quadro no projeto, desative agora a ferramenta Ponto Médio e clique no ponto central da parede lateral da sala de telecomunicação. Selecione o grupo RAC e depois opte pelo RAC caixa padrão 19 polegadas, porta acrílico fumê 5U 400 mm. Antes de atribuir a peça, mude a simbologia. Alterne as janelas e execute mais essa tarefa. Eletrocalhas do pavimento cobertura. Acompanhe o vídeo com os procedimentos no Lumine. Abra o arquivo Aula 7, Etapa 2.pre, presente na pasta Curso Cabeamento. Feito isso, acesse a janela Projeto e abra o croquis do pavimento cobertura, clicando 2 vezes no pavimento. Antes de lançar algum elemento, deve-se verificar se a captura de pontos que está ligada é a correta. A captura intersecção é a captura usada na maioria dos casos. É necessário mantê-la ligada sempre, alterando para outro tipo de captura apenas quando for necessário. Alterne as janelas e execute essa tarefa até esse ponto. Enquadre na tela o banheiro da ala direita e clique no botão Eletrocalha na barra de tarefas. Selecione a posição Teto. Selecione a peça Grupo Eletrocalha furada tipo C. Subgrupo Suspensão vertical fixação simples. Peça 100 por 50. Clique em OK. Verifique se todas as ferramentas de captura estão desligadas e clique no centro da caixa de passagem do corredor. Agora, desloque a visualização até a ala esquerda do projeto e clique na caixa de passagem do corredor da ala esquerda. Encerre o comando pressionando a tecla ESC. Veja que a eletrocalha já aparece lançada.